Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé. Estamos filmando nessa tarde no gabinete do pastor Eliseu, do Verbo da Vida, Barro Duro. E queremos agradecer ao pastor por nos ceder esse espaço. E hoje vou falar com vocês sobre um amigo que muitas vezes esquecemos dele. Um amigo que é muito importante na nossa vida. E esse amigo, um dia ele foi uma promessa, mas hoje ele é uma realidade na nossa vida, porque ele habita dentro de nós. Eu estou falando do nosso amigo Espírito Santo. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém, queridos? Então aqui Jesus Cristo, ele estava falando com os seus discípulos, que ele pediria ao Pai e ele lhe dará um outro conselheiro. Esse outro no grego significa allos, que quer dizer sempre conosco. Uma pessoa idêntica, uma pessoa igual, exato, da mesma forma. Então, querido, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito da verdade. E ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo, ele é o nosso ajudador. E sabe que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, assim como está escrito lá em Tiago 4, vamos abrir em Tiago 4, 5, que diz assim: Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então o Espírito Santo, ele tem sentimentos. E esse ciúme, na realidade, ele quer dizer um cuidado, um zelo. Então o Espírito Santo é uma pessoa que nos acolhe, nos ama. O Espírito Santo, ele também é o Paracleto, alguém que é chamado para estar junto. O Espírito Santo está junto de nós, queridas. Então nós não podemos esquecer desse amigo. Muitas vezes as situações que se levantam quer nos mostrar que estamos só, quer nos mostrar que não temos um companheiro, um amigo, alguém que nos entenda. Muitas vezes precisamos tomar decisões difíceis e não conseguimos ou não lembramos que o Espírito Santo habita em nós. E nessa tarde eu venho trazer essa palavra para você e para mim, que nós não estamos sós, que o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, habita dentro de nós. E sabe que é o Espírito Santo de Deus que nos faz entender e compreender a palavra de Deus assim como ela é? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, aleluia, 1 Coríntios 2, 9, que diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, ele aqui nos ensina que é o Espírito Santo que nos faz entender das coisas de Deus. Porque a palavra também nos ensina que o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus porque parece loucura. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então é o Espírito Santo de Deus que nos traz esse entendimento. Sabe, queridos, que esse Espírito Santo, ele quer ser conhecido por nós. Ele quer ser falado por nós. Ele quer ser mencionado na nossa vida em todo o tempo. O Espírito Santo de Deus, quando Deus disse ao mundo, haja luz e houve luz, ele estava pairando sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo, ele faz parte da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então não podemos esquecer, não podemos deixar que o Espírito Santo se faz como um esquecido na nossa vida. Não, essa palavra nos ensina que é Ele que sonda até mesmo as profundezas de Deus, Ele prescruta. Ele é que sabe das profundezas de Deus. Se formos ler em Jó 37:2, depois vamos voltar para cá, para 1 Coríntios 2:9. Em Jó 37:2, olha o que a palavra nos ensina. Jó 37:2 diz assim: ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele sonda os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Então ele aqui diz, ele ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Então Deus muitas vezes, ele se revela em voz de trovão. E sabe que nem eu e nem você vamos entender? É o Espírito Santo que traduz ao nosso espírito o que Deus está falando. Então o Espírito Santo é ele que menciona essa voz de Deus. É o Espírito Santo que tem a voz doce para nos falar o que Deus espera de nós. Sabe, queridos, aqui continuando, em 1 Coríntios 9:13 diz assim: de lá também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então nós precisamos ser espiritual. Nós não somos mulheres naturais, somos mulheres espirituais. Mulher que crê, mulher que vive a palavra, mulher que entende que o Espírito Santo habita dentro de nós, que é uma pessoa, que ele quer ser mencionado, que ele precisa ser direcionado para o nosso dia a dia. Sabe que é muito importante quando precisamos resolver algo e pedir ajuda ao Espírito Santo? Sabe que é muito importante ao amanhecer, ao acordar, ao levantar, pedir ajuda ao Espírito Santo naquilo que devemos fazer? Você pode ser uma mulher como eu, uma mulher que não tem um trabalho fora do seu lar, mas é uma do lar. Você cuida da sua casa, sabe que você pode pedir ajuda ao Espírito Santo a esse cuidado?
a ser uma boa mãe, a ser uma boa amiga, a ser alguém que vai dar uma palavra de Deus naquele momento para alguém do que está a precisar. Mas tudo isso só podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Continuando aqui em 1 Coríntios 2,14, que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós temos a mente de Cristo. Quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, não é a nossa mente humana, não é a nossa mente que muitas vezes vaga, muitas vezes pensa as coisas que não deve pensar, muitas vezes pensa em coisas tristes, muitas vezes pensam coisas que a gente nem passou, mas chega na nossa mente para estar ali. Não, quando ele diz que nós temos a mente de Cristo, essa mente habita no nosso espírito, que é o Espírito Santo. Amém? Esse Espírito da verdade, esse Espírito que quer ver eu e você crescer a cada dia no Senhor. Sabe que lá em Atos, vamos aqui para Atos 2, aleluia, em Atos 2 nos ensina a vinda do Espírito Santo, aleluia, do Espírito da verdade. Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, assim foi a vinda do Espírito Santo. No dia da colheita, 50 dias antes da Páscoa. Oh, queridos, o Espírito Santo nessa tarde, minhas amadas, ele quer dizer que somos muito amadas por ele. Sabe que é bom sempre sentarmos e meditarmos na voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como eu comecei a dizer, um dia ele foi uma promessa de Jesus para os seus discípulos. Mas hoje essa promessa, ela já aconteceu, ele já veio. E sabe que é ele que intercede por mim e por você ao Senhor. Sabe que o Espírito Santo é ele que traduz ao Senhor muitas vezes o que está no nosso coração, que nós nem mencionamos em oração, mas ele leva ao Pai. Porque o Espírito Santo, ele é carinhoso, é cuidadoso, ele é um amigo excelente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 25, 14, que vamos ver que Deus, ele quer nos falar os seus segredos. Mas sabe que precisamos ter essa amizade com o Espírito Santo. Sabe que precisamos nos colocar como eu posso dizer a vocês, como uma pessoa que não consegue viver sem ele. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 25, 14. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo é imensurável dentro de nós. Salmos, eu me alegro, que eu me empolgo com essa palavra, porque essa palavra ela é poderosa, ela nos leva ao âmbito
mais alto, que é o âmbito de Deus. Amém, querido, que está nos céus dos céus. Sabe, amados, que hoje estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Jesus, ele está sentado à destra do Pai. Deus, ele está nos céus dos céus. Mas o Espírito Santo, ele está habitando dentro de mim e dentro de você. Então, estamos vivendo essa dispensação do Espírito Santo, dele nos conduzir. E aqui em Salmo nos mostra, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, o Senhor, ele confia seus segredos a nós. Sabe que é o Espírito Santo que conta os segredos de Deus para nós? É o Espírito Santo que vai nos direcionar a esse segredo. Segredo esses para nos dizer que temos uma vida imensurável em Deus. Que temos uma vida cheia de graça em Deus. Que temos uma vida cheia de paz em Deus. Que temos uma vida jamais vencida em Deus. Que é a vida eterna. A vida que ninguém pode tomar de nós. Então o Espírito Santo, ele quer nos ajudar nessa vida. Vida esta que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Então, queridos, não podemos esquecer. Não sei se você que vai estar me assistindo nesta tarde, você ora em outras línguas, que é uma evidência do revestimento do poder de Deus, que é do Espírito Santo. Ele traduz, ele traz para nós tudo aquilo que precisamos. Com o Espírito Santo, temos tudo. Sabe, querida, que com o Espírito Santo, ele é um amigo que nunca vai nos deixar. Olha o que diz em Efésios 5:18. Aleluia! Efésios 5:18. Que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, pois por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nos ensina como nos encher do Espírito Santo. Ele diz que precisamos falar entre si com salmos. O que você deve usar? A sua boca, o que eu devo usar a minha boca para falar é salmos, hinos, para que possamos se encher do Espírito Santo, agradecer, ter um coração grato, para nos enchermos do Espírito Santo. Ele diz que louvando ao Espírito Santo em outras línguas e cantando e louvando de coração ao Senhor. Orar em línguas, você se enche do Espírito Santo. Ele faz você transbordar. Nesse momento que você começa a orar em línguas, a falar cânticos de salmos, a render graça, a ter um coração grato, sabe que vai ser um momento que você vai ter muitas direções de sua vida pessoal para tomar a direção certa, a direção que Deus quer lhe levar. Sabe, queridos, muitas vezes nos achamos impotentes por tantas coisas. Muitas vezes nos achamos incapazes por tantas coisas. E muitas vezes somos mesmos, porque a nossa capacidade está em Deus. A nossa capacidade está nele, no Pai.
Então dependemos totalmente do Senhor, da nossa vida espiritual. Qual é o tempo que você tem gastado? Qual é o tempo que eu tenho gastado com Deus? Tempo gastado com Deus é só um modo de dizer, porque com Deus a gente não perde tempo. Ganhamos tempo. Mas qual é o tempo que estamos dando ao Espírito da verdade? Qual é o tempo que abrimos a nossa palavra? A palavra de Deus, a Bíblia, para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Está escrito que toda a palavra ela é inspirada pelo Espírito. Então quer dizer que os homens que escreveram essa palavra de Deus, eles estavam inspirados com o poder do Espírito Santo. Então a palavra de Deus está escrito que ela é saúde, vida para nós. Ah, queridas, se nós entendermos profundamente o que essa palavra quer nos ensinar, muitas coisas, a gente estaria livre de muitas coisas difíceis, de muitas coisas que nos levam à tristeza, de muitas coisas que nos levam à impotência, de muitas coisas que nos levam, queridos, a ter uma vida ao contrário do que a palavra de Deus diz. Então, o Espírito Santo da verdade, ele quer estar conosco em todo tempo. A partir de hoje, eu declaro que em nome de Jesus, nem na minha vida, nem na sua vida vamos esquecer do Espírito Santo, de falar com ele, de mencioná-lo, de pedir a ele direção para orar. Sabe que precisamos de pedir ao Espírito Santo direção para orar? O que orar? Para quem orar? Qual é o momento que devemos dizer certas coisas em oração? Ele quer estar unido conosco. Eu sei que tanto eu quanto você somos amigos, amigas de alguém, não é assim? E muitas vezes os nossos amigos vêm nos contar algo, nos contar problemas deles, e a gente quer também compartilhar o nosso com ele. Assim devemos fazer com o Espírito Santo, porque ele tem sentimento ao nosso respeito. Vimos lá em Tiago 4,5 que ele tem ciúmes do mundo ao nosso respeito, ele tem zelo, ele tem cuidado. Então precisamos em todo momento estar com ele, vivenciando esse carinho desse amigo querido, vivenciando com ele a felicidade de ser um cristão cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Precisamos nos revestir desse poder em todo tempo, em todo dia. Sabe, nós mulheres é que precisamos mesmo, porque somos cuidadoras, né? Temos filhos, maridos, casa, amigos, pai, mãe, pessoas que precisam de uma palavra nossa. Assim é a mulher, que gosta de aconchegar, que gosta de conversar, que gosta de falar. Então precisamos do Espírito Santo para poder estar firmado em falar coisas no momento certo, em falar coisas na hora certa, em falar coisas que vão edificar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe que é um prazer falar desse amigo querido, que é o Espírito Santo. E nessa hora eu quero orar por vocês. Eu quero fazer uma oração, clamando, pedindo ao Senhor que nem eu e nem você se esqueça mais do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Amém? Então, aonde você estiver me assistindo, se você puder fechar seus olhos, se você puder abaixar sua cabeça, ou se você puder pôr o seu pensamento no Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero lhe render graça neste momento, nessa tarde. Te agradecer, Pai,
pelo nosso amigo Espírito Santo, o conselheiro, o ajudador, o nosso advogado, o nosso mestre por excelência. Te agradecer por esse Espírito da verdade que habita em nós. Ô Espírito Santo, queremos nesse momento lhe pedir perdão por muitas vezes não mencionar a Ti no nosso dia a dia, por muitas vezes esquecer de Ti nos momentos da nossa vida. Mas eu sei, Espírito Santo, que você nos conhece. O nosso oculto, o nosso profundo, sabe do meu coração e do coração de cada mulher que está assistindo, que a partir deste momento não vamos mais esquecer de Ti. Vamos sempre lembrar, Espírito Santo, que você habita no nosso coração, que você é aquele que nos ajuda, que você é aquele que conta os segredos de Deus ao nosso espírito, que você nunca nos deixa só. Muito obrigada, Espírito Santo, por Tu estás conosco em todo o tempo. Eu lhe rendo graça, Pai, por esse momento, por essa hora, sabendo que tudo que pedimos a Ti, em oração, crendo, recebemos. Então eu creio que o Espírito Santo, a partir deste momento, ele jamais vai ser esquecido em todas as coisas ou momento da nossa vida. Muito obrigada, Pai. Eu lhe rendo graças por tudo no nome de Jesus. Amém, queridas. Fique na paz do Senhor. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.